Bora lá, vídeo de domingo. Aqui nesse cenário mais tranquilo, em casa. Vamos falar sobre segredo médico, sigilo profissional. Eu acho que é uma das coisas que a gente compartilha, nós advogados, com os profissionais da saúde, com os médicos, é a questão do segredo, do sigilo. É um dos deveres éticos mais antigos da profissão e está documentado, inclusive, no juramento de Hipócrates. Esse segredo médico, ele tem justificativas. Eu acredito que toda atividade profissional baseada na confiança, ou seja, no caso do médico, na confiança dentro da relação entre ele e o paciente, ela tem que ter esse cuidado, essa cautela com um sigilo profissional, com um segredo. Eu acredito que não preciso muito me alongar nessa parte. Todo mundo está assistindo esse vídeo já se consultou com o médico e sabe a relação que tem com o profissional de praticamente de confissão, né? Ou seja, você confia segredos, você confia coisas ao profissional de saúde indispensáveis à atividade dele que não confiaria a outra pessoa. Portanto, o médico ele guarda esse dever e responde nas esferas profissional, ética e penal no caso de descumprimento. Esse dever, apesar de ser um dos mais antigos e ter os seus contornos mais ou menos definidos e conhecidos, ele ainda enfrenta algumas polêmicas. Em especial nesse período de pandemia, de Covid, nós tivemos aí questionamentos a respeito da liberação do resultado do exame do presidente da República. Nós tivemos alguns médicos em São Paulo, que eram autoridades de saúde lá, que foram indagados a respeito dos tratamentos que utilizaram e não decidiram não falar a respeito. Isso é um direito que assiste a eles. A gente vai ver que existem justificativas, né? A intimidade do paciente, ela tem que ser preservada. Existem situações constrangedoras que não são do interesse público. Por isso, a questão do sigilo ser tão importante. Mas o sigilo, ele não é absoluto. A doutrina, ela entende o sigilo médico como sigilo relativo. Existem hipóteses e exceções no próprio Código de Ética Médica. Quais são eles? O dever legal, certo? A autorização do paciente de abrir mão do segredo e a justa causa. Essa última ainda é mais ampla, mais subjetiva e cabe ao intérprete determinar o que é ou não justa causa para se abrir mão do sigilo. Lembrando que existem uma hipótese bem em evidência no momento de dever legal de abertura de sigilo, que é a notificação compulsória de doenças contagiosas. Né? Nós temos uma previsão em lei para notificação desse tipo de doença e o médico que não cumpre com esse dever, ele responde, inclusive, processo penal, certo? É crime a omissão, a notificação desse tipo de doença. Porém, é como se o médico ele compartilhasse o sigilo com a autoridade sanitária. A informação passada para a autoridade sanitária, ela não perde o caráter de sigiloso, porque diz respeito a pessoas sujeitas de direito, sujeitas de direito à intimidade. Portanto, a autoridade sanitária, ela utiliza os dados, compartilha o dever de sigilo e toma as medidas necessárias ao combate das pandemias, assim. A outra situação, é claro, evidente, é a autorização do paciente, como foi o caso, por exemplo, do presidente da República, que ao final das contas de toda a novela, ele decidiu enviar e encaminhar o resultado dos seus exames. A terceira situação seria a justa causa. Muitos dizem que essa justa causa seria justamente quando o interesse coletivo, a saúde pública, exige a quebra desse sigilo. Ele se sobrepõe ao direito à intimidade e você tem ali uma revelação. Contudo, preciso ter cautela. Toda revelação, toda afetação desse sigilo é feita na estrita necessidade do poder público, da autoridade sanitária, para o cumprimento de suas medidas. Ou seja, quando o profissional ele notifica o caso de doença contagiosa,
ele passa as informações para a autoridade sanitária e a autoridade sanitária passa as informações para a sociedade em geral em forma de boletins. Os boletins são ali o que se pode revelar a respeito de cada caso. São apenas números, a localidade, a situação clínica mais ou menos ali da pessoa. Toda afetação do direito à intimidade é feita com cautela e na medida da necessidade, certo? Não adianta, é outra coisa que a gente tem que falar, não adianta todo esse cuidado do profissional médico em manter sigilo dos documentos do paciente, do prontuário, da situação clínica, de diagnóstico, etc., se os outros profissionais que o assistem não mantêm esse dever também. Então, toda a estrutura da instituição médica, hospitalar, do médico até o funcionário que exerce a função mais simples, até o recepcionista, o faxineiro, eles em contato com informações desse tipo, reveladas na atividade médica, mantém junto ao médico e à instituição o dever de manter sigilo. Então, você que trabalha no hospital, você que trabalha numa clínica, muito cuidado com comentários a respeito da saúde do quadro dos pacientes. A gente vê muitas pessoas, aí, principalmente nas cidades pequenas, comentando a respeito de possíveis casos de coronavírus, sem a devida confirmação e infringindo dever ético do segredo profissional, certo? Então fica aí meu recado, depois de falar brevemente sobre o segredo médico, para os profissionais de saúde e para as pessoas que auxiliam os profissionais de saúde. Mantenham o sigilo, respeitem os pacientes, a intimidade dos pacientes e compartilhem aquilo com a sociedade que é estritamente necessário ao interesse público. Então, esse é o vídeo de domingo. A gente vai ficando por aqui, um videozinho mais curto. Espero que vocês curtam a informação. Fique tudo certo. Tchau, pessoal.